Olá, me chamo Daisy e sou acadêmica do curso de Pedagogia do Uninter. Estou aqui para realizar as atividades do estágio no ensino fundamental. Mas antes de trazer o assunto que eu quero abordar, vou me apresentar e falar um pouco da minha experiência profissional e da minha formação. Então, sou formada em Educação Física Licenciatura com especialização em educação, a pesquisa como princípio pedagógico. Tenho experiência com aulas de educação física na educação infantil e ensino fundamental anos iniciais, e também já fui professora de oficina desportiva no ensino fundamental anos finais. Agora, vou trazer o assunto que eu quero tratar no meu estágio, que são os jogos. Para facilitar o entendimento e compreensão enquanto eu falo, vou apresentar alguns slides. Então, o título do meu assunto do meu trabalho: Jogos pedagógicos aliados ao processo da alfabetização. Os objetivos desse trabalho é compreender a importância dos jogos pedagógicos nos anos iniciais do ensino fundamental, evidenciando essa importância dos jogos e das atividades lúdicas no processo de alfabetização e analisar como que o lúdico está aliado ao processo de ensino-aprendizagem da alfabetização. Para isso, vou trazer alguns conceitos importantes que baseiam os nossos estudos e também a atuação do professor em sala de aula. O primeiro conceito é o conceito da alfabetização. Ela é a aprendizagem do sistema alfabético e de suas convenções, a aprendizagem do ler e do escrever, ou seja, é o processo de aquisição da língua, tanto oral quanto escrita. O outro conceito é de letramento. Então, é o desenvolvimento das habilidades que possibilitam ler e escrever de forma adequada e eficiente em diversas situações, tanto as pessoais quanto as sociais e escolares. Ou seja, é o processo de desenvolvimento da língua oral e escrita. Outro conceito, então, é o conceito de lúdico. Aqui é importante porque existem vários autores e existem várias definições para o lúdico. Eu trouxe duas definições. A primeira delas, que foi a que surgiu no início, que o lúdico tem referência ao jogar, ao brincar e ao movimento espontâneo. Mas esse é um conceito bem engessado, né? E aí, com o passar do tempo, com as pesquisas, os autores trouxeram um outro conceito, que é: o lúdico passou a ser reconhecido como um traço essencial de psicofisiologia do comportamento humano. Então, ele é muito importante para esse desenvolvimento, para o desenvolvimento das habilidades, e não é só para a criança, é para o adulto, é para o idoso, é para todas as fases, para todas as etapas e faixas etárias. E aqui nós chegamos então ao conceito do nosso trabalho, que é o objeto do nosso trabalho, que são os jogos. Então, nós temos um conceito geral, que os jogos são objetos e práticas culturais que representam tanto o objeto material da brincadeira, quanto a ação lúdica que se desenvolve por meio desse objeto. E aí, dentro dos jogos, existem diversas categorias, como, por exemplo, os jogos socioafetivos, os jogos motores, cognitivos, e aqui em questão, os jogos de alfabetização. Então, além de terem um sentido lúdico e propiciarem diversão, são intencionalmente preparados para promover a aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Então, esses jogos, eles têm uma intencionalidade por trás, tem um porquê. Claro que todos os jogos, todas as atividades, as brincadeiras, eles têm um porquê de existir, um porquê de estar acontecendo.
mas aqui especificamente ele é bem direcionado para aquilo que o professor quer desenvolver em sala de aula. Então, agora vou trazer alguns exemplos, algumas ideias de jogos que nós podemos estar realizando. Eu saliento aqui que eu vou focar em jogos que podem ser trabalhados especificamente para o primeiro ano. Claro que todos eles podem ser adaptados para todos os outros anos escolares e até mesmo na educação infantil. Mas eu estou pensando aqui no processo inicial ali do ensino fundamental, onde a criança sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental. Então, vamos lá. Esse primeiro jogo é o jogo das letras. Eu adaptei ele daquele jogo do 15, é um jogo que trabalha a sequência numérica. E aí aqui, então, tem o mesmo objetivo, mas com as letras e a sequência alfabética. Tenho duas possibilidades, duas sugestões de como fazer esse jogo. Sugiro que na fase inicial a gente entregue a cartela para as crianças, a cartela assim em branco, e deixe disposto nas mesas as letras, as pecinhas que tem as letras, para que elas vão, identifiquem, né, coloquem na ordem e botem no quadradinho cada letra. Tá? Esse seria o trabalho inicial. A segunda fase desse trabalho com esse jogo seria como está ali na foto, onde a gente já deixa as letrinhas, as pecinhas dispostas nos quadradinhos, mas fora de ordem. E aí fazemos a orientação de que a gente só pode mexer de um quadradinho para o outro. A gente não pode remover a peça da folha ali, do tabuleiro, né? A folha se torna o nosso tabuleiro, então nós não podemos remover ela. Pode mexer para um lado, para o outro, para cima, para baixo, de acordo com os espaços, com os quadradinhos que estão livres. E a partir disso, desse movimento, nós vamos colocando na ordem alfabética. E sugiro também que esse jogo seja feita, tanto a primeira fase quanto a segunda fase, seja feita em duplas ou em trio, porque aí um aluno vai ajudando o outro. E também trabalhar toda a questão de socialização, que é importante. O outro jogo eu batizei de monta letras, também pode ser chamado de quebra-cabeça. Aqui eu fiz ele em duas partes, para também facilitar esse processo, como é um processo inicial de reconhecimento das letras, dos formatos, eu fiz em duas partes, então, onde o aluno vai ter que identificar. A gente pode pegar, por exemplo, aqui duas pecinhas, aqui eu tenho a letra A está encaixada, mas, por exemplo, eu posso pegar essa parte de baixo e questionar. Qual letra será que é essa? Né? Aí eles vão dizer qual letra que eles acham. E aí eu posso pegar essa parte aqui e encaixar. Essa parte superior, ela é o parzinho da parte inferior, da parte de baixo? Ela encaixou, formou alguma letra? Não. Posso perguntar, mas qual letra que pode ser essa aqui? Esse formato tem várias possibilidades. Pode ser a letra P, a letra R, a letra B. E aí nós vamos questionando e conduzindo esse trabalho e depois deixar que eles montem livremente, brinquem com esse material. Então a gente vem e ajuda eles a encaixar as pecinhas, como por exemplo essa aqui que eu tinha comentado, as diversas possibilidades, a gente vem e vai encaixando, encaixou com R, será que encaixa com P? E assim nós vamos indo. Aqui eu também fiz com o fundo branco, mas também, dependendo do como o professor sente que está a turma, do nível de desenvolvimento que eles estão, nós podemos trabalhar com o fundo colorido, que aí também vai facilitar o encaixe, a percepção desse encaixe. Outro jogo é o jogo da memória. O jogo da memória faz o maior sucesso, até já desde a educação infantil, muitas crianças já jogam, mas esse aqui é específico. Ele é o jogo da memória alfabética. Então, nós temos duas pecinhas,
que fazem o par. Numa das pecinhas temos as letras, e aí é legal porque tem os dois tipos de letras, e junto à escrita a palavra. Na outra pecinha nós vamos ter a palavra e o desenho, do objeto, do animal, do alimento. Então, que vai formar o parzinho. Esse aqui é um jogo comprado, só que a gente sabe que muitas escolas né, não tem os jogos. O que a gente pode fazer para poder realizar o jogo da memória quando não tem esse jogo? A gente pode produzir o nosso próprio jogo junto com a turma. Então, aqui tem a segunda opção. Esse eu fiz, então, uma sequência com materiais escolares. Coloquei, então, numa das pecinhas as letras, os dois tipos de letras, e também a palavra, e na outra pecinha, a pecinha que faz o par, a imagem do objeto. Aqui, eu não coloquei a escrita, a palavra embaixo, junto com o objeto, mas também tem essa possibilidade de escrever o nome do objeto. A gente sabe que não existe material escolar com todas as letras do alfabeto. Então, uma alternativa é fazer um banco de palavras com coisas que tem na escola, tem na sala de aula, na casa dos alunos, e montar junto com eles. E aí tem duas alternativas para elaboração, para a segunda parte da elaboração, que é ou o professor trazer recortado e entregar para as crianças, entregar na sala, ou pedir para que eles façam parte desse processo de elaboração, finalização de elaboração, que é recortar. Só que o nosso alfabeto tem 26 letras, e no jogo da memória nós vamos multiplicar esse número por 2, então são muitas pecinhas. O que a gente faz para que esse trabalho de recorte, que é um trabalho muito importante, recortar, trabalha a motricidade fina, a coordenação, a atenção, então é importante realizar tipo de atividade, mas também não pode ser uma atividade cansativa e que depois eles não vão ter prazer em jogar esse jogo que eles elaboraram. Nós podemos dividir, por exemplo, aqui tem cinco letras com 5 objetos, e divide em grupos. Então, um grupo vai ficar com uma parte do alfabeto, o outro grupo vai ficar com outra parte, e assim por diante. Todos fazem parte do processo de elaboração. E aí tem outra questão também. Ah, mas eu vou ter que ficar imprimindo folha, vai gastar folha, impressão e tudo mais. A gente sabe que acontece nas escolas. Tem uma outra alternativa que também é bacana, porque nós vamos incentivar a reutilização de materiais. Aqui, então, na tela, o jogo da memória com rolo de papel higiênico. A gente recorta esse rolo, divide em 4 partes, e aí é importante que o professor faça esse trabalho, porque se nós estamos pensando no primeiro ano, fazer o recorte logo de início do rolinho de papel higiênico, que é mais duro que a folha, que o papel, pode também ser um trabalho que não vai dar prazer depois na hora de jogar. Então, o professor recorta, desenha, escreve as letras e as palavras e pede para que os alunos façam o recorte das imagens. E aí, esse recorte das imagens pode ser num folheto de supermercado, jornal, revista, que nessa imagem que eu tenho, eu imprimi elas e recortei. Mas a gente pode fazer esse outro processo de procurar as imagens nos folhetos, jornais e revistas. E aí eles colam também, fazem parte de todo esse processo. Todos esses materiais que a gente elabora, depois nós podemos classificar, porque eles vão ter uma vida útil um pouquinho maior. Próximo, o bingo das letras. Brincar de bingo também é muito legal. E também é importante, a aprendizagem ela é bem significativa. Aqui também temos duas opções, então. O professor pode entregar a cartela para as crianças, cartela já preenchida com as letras, ou entregar a cartela em branco, onde cada aluno vai escolher a letra que quer colocar na sua cartela.
Aqui a gente parte de um princípio de que eles já conhecem as letras, já sabem escrever, fazer o desenho dessas letras, e a gente pede para que eles escrevam. Então, tem essas duas formas. Acredito que todos saibam como funciona o bingo, né? Então, cada um vai ter a sua cartela e o professor bota todas as letras ali num saquinho e vai sorteando. Diz assim, a letra X. Na minha cartela não tem a letra X, então não vou marcar. A letra G. Tenho a letra G, eu marco a letra G. É legal aqui, também nós podemos utilizar feijão, milho, ou até tampa de garrafa PET, porque daí nós podemos reutilizar essas cartelas, porque se a gente risca também não tem como reutilizar elas. Pode fazer a troca das cartelas, depois em um outro momento jogar de novo, porque os jogos é importante a gente repetir eles, né? Não jogar uma vez e deu, tá pronto. Não, volta, joga de novo. Vai, joga uma semana, joga um jogo, na outra joga o outro e assim vai indo. O bingo das sílabas, e aí aqui, né, como nós estamos falando de jogo, digamos que nós passamos de fase, subimos de nível. Então, ao invés de utilizar só letras, nós podemos utilizar as sílabas. Podemos trazer a cartela pronta ou pedir para que cada um preencha a sua com as sílabas que quiser, e também podemos intercalar. Numa casinha botar a letra, na outra casinha botar a sílaba, mas aí é interessante que o professor faça isso, já entregue pronto, para também não confundir na hora de montar a sua cartela. Aqui também nós podemos fazer uma reflexão dos sons das sílabas. O bingo das palavras. Aqui eu sugiro que o professor já traga pronto, para que o processo também não seja demorado. A gente tem que ter muito cuidado nesse processo de montagem dos jogos, para não ser cansativo, porque depois eles também têm que ter energia para jogar e tem que sentir prazer em estar jogando esse jogo que eles confeccionaram. E aí é legal trabalhar com contação de histórias. Conta uma história em um livro, e depois de fazer todo o trabalho, toda a reflexão desse livro, uma das atividades que podem ser feitas é o bingo das palavras. E aí nós vamos utilizar só palavras que estavam naquela história. Faz o banco de palavras e aí separa elas em cartelas para todas as crianças. Aqui eu utilizei só animais. Outro jogo, o quebra-cabeça. Escolhi uma imagem e fiz esse retângulo da imagem, dividi ela em outros retângulos pequenininhos, e numa outra folha, esse mesmo retângulo do mesmo tamanho, a gente pega e escreve as palavras que correspondem a cada espaço ali da imagem. E aí nós vamos entregar. Sugiro que esse já seja entregue recortado. Vai levar um grau de dificuldade um pouquinho maior na montagem, porque se a gente entrega a imagem pronta e dá para eles recortar, eles já vão saber o que tem que ser montado. E quando eles não sabem o que tem que ser montado, dá um grau de dificuldade maior. E nessa idade do primeiro ano, eles já têm a capacidade de montar esse quebra-cabeça sem ver a imagem de referência. Então, eles vão ter que identificar ali onde diz o cavalo, vão ter que ver a pecinha que aparece o cavalo e encaixar ali, montar o quebra-cabeça. Por último, o jogo da forca. Também faz o maior sucesso, é muito divertido. Jogo da forca, como funciona? O professor faz ali o desenho da forca e coloca nos tracinhos, né, a quantidade de tracinhos que corresponde ao número de letras que tem na palavra escolhida. Então, o professor também pode fazer em vários níveis, várias etapas. A primeira é dicas, aí depois ele bota 2 palavras, 3 palavras, vai acrescentando, né, palavras, e também chega na fase que não dá dica nenhuma. A gente vai sentindo como que a turma vai desenvolvendo nesse trabalho. E aí, cada um vai dizendo uma letra. E aí, se tiver a letra, nós colocamos ali no espacinho do traço
Se não tiver a letra, desenhamos o boneco, a cabeça, o corpo, a perna, os braços, né? E aí a gente pode fazer um combinado, pode chutar ou pode dizer qual que é a palavra, muitas vezes eles chutam a palavra que eles acham que é, faltando 3 letras, faltando 2 letras, ou até completar a palavra. Daí, o professor que vai sentindo como que a turma está se desenvolvendo, como eu já falei anteriormente, e vai criando as regras. Isso que é o bom dos jogos, das atividades, que as regras elas se criam, não é um jogo engessado, uma regra engessada. A gente pode adaptar de acordo com a turma que a gente está trabalhando. E como eu disse, aqui eu foquei pensando no primeiro ano, mas podemos adaptar para todos os anos do ensino fundamental e até criar dificuldades para trabalhar no ensino fundamental anos finais. As possibilidades de trabalhar com o lúdico, com os jogos e brincadeiras são infinitos e, como eu disse lá no início, não é só para criança, é para todas as fases, todas as idades. Por fim, eu vou trazer algumas citações, então. Uma citação de Alves, 2003. Os brinquedos dão prazer, os brinquedos fazem pensar. Então, é aquela coisa, o aprender por meio da brincadeira, aprender brincando. Isso é muito verdade e é significativa, é uma aprendizagem significativa para as nossas crianças. Outra citação, então, criar o espaço dentro da sala de aula possibilita ao professor fazer do ensino algo divertido, que prenda a atenção do aluno, mostrando modos diferentes de se pensar a realidade. Porque o que nós temos que pensar? Que a nossa criança que está dentro da sala de aula, que está ali na escola, ela não vai ficar ali na escola. Ela vai para sua casa, ela vai para sua comunidade, ela vai crescer e vai para o mercado de trabalho. Então, o nosso papel, e é desde a educação infantil, não é só no ensino fundamental, não é só quando a gente começa todo esse processo da alfabetização. Desde sempre a gente tem que pensar que as nossas crianças vão crescer, eles vão se tornar sujeitos comprometidos e eles têm que ser sujeitos críticos, criativos, construtivos, colaborativos. Então, não é trabalhar de forma mecânica, de forma engessada. E por isso que os jogos e as brincadeiras estão presentes e se fazem importante nesse processo, se fazem importante dentro da sala de aula. Bom, então aqui são as referências que eu utilizei para o trabalho. Gente, eu acho que era isso. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer sugestão, vocês podem colocar aí nos comentários. Espero que tenham gostado e que tenham entendido também. É isso. Muito obrigada.